Oi gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar de um tema bastante controverso dentro da teologia, que é como Jesus nasceu puro, sem pecado, sem corrupção, se ele nasceu de uma mulher impura, corrupta e pecadora que foi Maria, tá? É um tema bastante polêmico e não existe resposta desse tema dentro da teologia, tá? Na verdade, esse tema é respondido dentro da ciência. E hoje a gente vai esmiuçar esse tema de como Jesus não nasceu debaixo de pecado, ou ele foi concebido em pecado, se ele nasceu de uma mulher pecadora, tá? Bem, a gente vai ler alguns textos bíblicos que comprovam a pureza de Cristo no nascimento dele, tá? E que ele não foi concebido em pecado. Primeiro está aqui em Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O próprio Jesus, aqui em João 8,46, ele desafiou os fariseus, né? Quem dentre vós me convence de pecado? No 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Em 1 João 3,5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Mateus 1,20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá? Lucas 1,34, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? No 35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Colossenses 2, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 7,25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então a gente vê aqui várias referências bíblicas sobre o nascimento de Jesus, que o corpo dele foi totalmente gerado santo, imaculado, sem absolutamente nenhuma impureza, porque era necessário que o cordeiro, isso é a justiça de Deus, ele teria que ser um cordeiro puro, imaculado, tá? A representação do cordeiro do Antigo Testamento, que teria que ser imaculado, né? Teria que ser puro para o sacrifício, ele não teria que ter defeito algum. Então, a pergunta é, como Jesus não teria defeito algum se ele nasceu de um ventre de uma mulher impura? Vocês viram agora a polêmica? É por isso que alguns teólogos, principalmente dentro do catolicismo, eles dizem, eles dão a veracidade da santidade de Maria, porque a Maria não poderia ser um ser impuro para gerar Jesus, que nasceu um ser puro, imaculado, sem pecado e sem absolutamente nenhum defeito. Tá? E na verdade, dentro da Bíblia e dentro da teologia não existe resposta suficiente para isso. E hoje a gente vai ver que é dentro da ciência que a gente responde como Jesus nasceu, mesmo no ventre de uma mulher impura, pecadora, como ele nasceu sem pecado, ok? A gente vai pegar por base isso aqui no Salmo 16, de 8 a 10, o Davi falando: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim,
Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, a explicação desse contexto de Salmo 16, a gente vê lá em Atos 2, 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, né? Então a gente vê aqui a resposta daquele Salmo 16, tá? De que, na verdade, Davi não estava falando dele próprio, mas sim do próprio Jesus, que a alma dele não poderia ficar no inferno, porque a carne dele não viu corrupção. Tá? Então o que seria isso? A carne de Jesus não viu corrupção, porque essa palavra corrupção, ela vem desde a época do Antigo Testamento. Em hebraico quer dizer contaminação, é a carne corrompida, a carne contaminada, uma carne imunda, né? Então ela foi misturada, não é uma carne pura, imaculada e perfeita, tá? Então como é que poderia Jesus nascer de Maria, do ventre dela, se a Maria era uma mulher normal, era um ser humano natural, e que Maria nasceu de dois pais, né, vamos dizer assim, impuros, né? E então como é que Jesus poderia nascer puro do ventre de Maria? Tá? A gente vai começar lá em Gênesis, a partir do Gênesis 6, tá? Que onde a carne humana foi corrompida, tá? Quer dizer, ela foi contaminada. Se por acaso algum de vocês tem a conjectura de que ali em Gênesis 6 não eram anjos que coabitaram com mulheres para aí corromperem a carne do ser humano, quer dizer, agora misturaram a carne, contaminaram a carne, é melhor nem continuar vendo esse estudo, tá? Porque existem algumas teses de algumas denominações que dizem que esses seres, né, esses filhos de Deus que está escrito ali em Gênesis, são a descendência de Sete, tá? Não faz sentido, porque um ser humano não poderia corromper a carne de um outro ser humano, tá? Ali diz em Gênesis 6 que o gênero humano foi corrompido, né? Então teve ali mistura até de animais, mistura de plantas dentro da nossa carne humana corrompida. Ali se corrompeu, tá? Ali em Gênesis 6, e a gente vai explicar isso ao longo do estudo, tá? E ali diz exatamente que Noé e a família dele, quer dizer, Noé e a mulher dele, eles vieram de uma geração perfeita. Quer dizer, Noé e a mulher dele vieram de famílias de que não misturaram esses casamentos
com anjos, né? Ali a palavra filhos de Deus é Benai Elohim no original em hebraico, né? Benai, que é filho, né? Elohim é Deus, né? O Deus plural, né? Quando sempre que aparece im no final, Elohim, Shamaim, que é céus, né? Querubim, né? Uma horda de querubes, de anjos, né? Sempre é um plural. Então Elohim é um Deus plural, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, ali em Gênesis 6, quando fala os Benai Elohim coabitaram com mulheres e delas surgiram os Nefilins, né? Ali está dizendo exatamente que os anjos, eles deixaram a habitação deles natural, né? O corpo físico deles, fizeram corpos, né? Para ele, para coabitarem com mulheres. Aí foi corrompida toda a carne humana, né? Inclusive a carne de animais, foi tudo misturado, e Deus, vendo aquilo, ele veio o dilúvio, né? Juntamente com toda aquela degeneração da carne humana, e o próprio Deus escolheu os animais puros para entrarem na arca, e a família que continuou pura, que foi a família de Noé, a mulher dele, os filhos e as filhas dos filhos de Noé, para que povoassem a terra de novo depois do dilúvio. Mas de alguma maneira um desses filhos de Noé voltou a corromper a carne humana de novo, que nasceram nefilins depois do dilúvio, e a gente vai explicar então agora nesse estudo, ok? Então, só para a gente entender como a carne humana foi corrompida, ali em Gênesis 6, vocês veem que os anjos, aqueles que largaram a habitação deles no céu e fizeram corpos para eles, corpos físicos para coabitarem com as mulheres, eles coabitaram com as mulheres, e foi a partir da mulher que foi degenerado o gênero humano, tá? E como a mulher, vocês vão entender que é a partir da mulher que Deus, de uma forma muito milagrosa, e só entendemos isso agora nos anos 80, é que Deus conservou dentro da mulher uma coisa chamada DNA mitocondrial, que somente a mulher passa de geração em geração. O DNA nuclear do homem, ele não consegue gerar pelas gerações. Aliás, desculpe, o DNA mitocondrial do homem, ele não passa para as gerações dele, tá? Então, quando o homem coabita com a mulher e eles têm filhos, somente o DNA mitocondrial da mulher é passado de geração em geração. O DNA mitocondrial do homem não é passado, tá? Então, só para a gente entender, é por isso que quando vai chegar lá em Maria, mesmo que ela venha, a carne dela foi uma carne corrompida, misturada, ela preservou um DNA puro, que é o DNA mitocondrial, que veio desde a época da mulher de Noé. Lembra? A mulher de Noé e Noé, eles vinham de uma geração pura, não contaminada com aqueles casamentos dos anjos, tá? Com mulheres. E só para a gente entender, a gente vai ver esses vídeos aqui, tá? Entrevista do senhor a respeito do DNA mitocondrial. E isso a gente não vê a ciência falar, ninguém alardeia, mas é um fato científico. O que é o DNA mitocondrial e como foi que ele surgiu na história da ciência? O DNA mitocondrial faz parte de um material genético que todos nós, seres humanos, temos. Eu vou limitar apenas aos seres humanos, tá? A questão que é muito específica sobre ele é que é uma informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pelo lado feminino. Eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas possuem material genético, DNA mitocondrial, da minha esposa. Elas não possuem o meu. Porque o meu, por ser homem, não é repassado. Muito bem, a dica de hoje segue a nossa sequência de herança, com uma herança que está fora do núcleo, chamada de herança extranuclear, herança mitocondrial, herança materna.
certinho? A herança mitocondrial é uma herança que tem uma característica própria dela. Por quê? Porque mitocôndrias também carregam DNA. E para efeito de estudo, quer dizer, muitos estudos têm acontecido aí, para efeito de herança, considera-se a herança mitocondrial como uma herança exclusivamente materna. Então, uma herança que não seria, então, biparental. Genes, então, mitocondriais e as mitocôndrias seriam transferidas das mães para todos os seus descendentes. Então, a herança mitocondrial ela tem uma característica importante. Ela segue a chamada matrilinhagem, ou também conhecido como matriclã. Como, mestre? Eu não estou entendendo, é muita coisa simultânea. É muita coisa realmente para você, mas você tem uma condição plena de se desenvolver bem. Então você vai prestar atenção e vai se lembrar do seguinte: na hora de reproduzir, a união do gameta masculino e do gameta feminino fundem-se os núcleos com essa união, legal? Mas o citoplasma é herdado e considerado como herança do gameta feminino, formando lá o zigoto. Então o citoplasma do zigoto nada mais é do que o citoplasma do gameta feminino, que é chamado oficialmente de ovócito 2 ou o óvulo logo depois da fecundação. O óvulo só aparece depois da fecundação. Mas para vestibular, numa boa, não vai ficar viajando em teoria, não. É acertar direto ali, você tem que aprender a acertar a questão, legal? Então, o núcleo é herança biparental, pai e mãe. Herança autossômica, ligada ao sexo e restrita ao sexo. Já o citoplasma é herança da mãe, né? Então nós herdamos o citoplasma lá no nosso zigotinho, quando nós fomos formados, nós herdamos esse citoplasma de quem? Das nossas mães, cada um de nós que está aí, legal? E as mitocôndrias das nossas mães ficaram com a gente. As mitocôndrias que estão nos nossos corpos são herança das nossas mães. Eu herdei as minhas mitocôndrias da minha mãe, que herdou da minha avó, que herdou da minha bisavó, da minha tataravó, que herdou de Eva. Olá, meu nome é Sérgio Linares Filho e este é o 2 Minutos de Perícia. Em situações onde as amostras orgânicas colhidas na cena do crime não possibilitem a extração de DNA nuclear de boa qualidade, que viabilizem a determinação do perfil genético, pode-se usar o DNA mitocondrial. Como o próprio nome indica, esse DNA encontra-se nas mitocôndrias, que são orgânulos intracelulares citoplasmáticos responsáveis pelo processo de respiração celular. Tal qual o núcleo celular, as mitocôndrias carregam DNA, material genético do indivíduo. A diferença essencial consiste no fato de que, enquanto o DNA nuclear de um indivíduo origina-se dos DNA materno e paterno, o DNA mitocondrial tem origem exclusivamente materna. Então, todos nós possuímos DNA mitocondrial herdado de nossas mães, e dessa forma, somente as mulheres o transmitem a seus filhos. Nesse caso, do ponto de vista forense, existe uma restrição importante relativa à utilização do DNA mitocondrial, que é a impossibilidade de comparar amostras de um indivíduo qualquer com seus ascendentes do sexo masculino, ou, por outro lado, de um indivíduo do sexo masculino com seus descendentes. Ora, no primeiro caso, os ascendentes do sexo masculino não transmitiram seu DNA ao indivíduo, o que inviabiliza a comparação. Enquanto que no segundo caso, é o próprio indivíduo do sexo masculino que não o transmite a seus descendentes, o que, da mesma forma, também inviabiliza a comparação. Então, essa explicação sobre o DNA mitocondrial, a gente vai ver também ali que isso está inciso ali naquele problema dos 144 mil escolhidos lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, que também não existe nenhuma explicação dentro da teologia, mas quando a gente estuda pelo DNA mitocondrial, a gente vai ver que esses 144 mil também foram escolhidos justamente para repovoarem a terra no milênio, né, no reinado de Cristo, e eles teriam que ser, na verdade, ali são mulheres, né? A grande maioria ali é mulheres, mulher e homem misturado. Na verdade, a importância das mulheres, que é elas preservaram esse DNA mitocondrial puro desde a época de Noé, depois passou para Arfaxade, né, que foi de onde gerou a descendência de Abraão, né, Abraão e Sara, que eles são descendentes de Arfaxade, e por isso que o povo judeu é chamado de povo semita, porque eles vieram dessa linhagem pura e continuou com Arfaxade, né? Porque tu vê que os outros filhos
Sem, né? Que deu o Irã, deu os assírios, né? Vamos dizer assim. Eles misturaram casamentos, né? com outros povos que já vinham com DNA mitocondrial contaminado, tá? Desde a época ali depois do dilúvio, ali mais ou menos Canaã, ali alguns dos filhos de Cã, né? E por isso que Deus aconselhou sempre, o tempo inteiro, né, os homens casarem apenas com mulheres judias, tá? Porque as mulheres judias elas preservaram esse DNA mitocondrial puro até a época de Jesus e também até a época dos 144 mil selados, tá? Das 12 tribos de Israel ali, né? Que eles preservaram o DNA mitocondrial puro da mulher, tá? Por isso que é um mistério que a gente não sabia até então, porque o judeu só é considerado judeu se ele é de ventre materno. Não é a paternidade do pai judeu que vai dizer que o judeu ele é puro ou não. É o judeu semita, ele não é um judeu askenaz ou um judeu sionista, é um judeu semita, né? Que vem da geração de Sem, né? Então é por causa que todo judeu que é considerado judeu, ele vem de ventre de mãe judia, justamente por causa do DNA mitocondrial que só é passado pela mãe, tá? A gente vai ver esse vídeo para explicar isso. Davi de Belém pergunta: aonde está escrito na Torá que judeu é filho de mãe judia? Maimônides, no prefácio dos seus livros de leis, ele nos diz que quando Deus deu a Torá para Moisés no Monte Sinai, ele deu essa Torá em duas partes, chamado a Torá e a Mitzvah. A Torá é as leis escritas que nós temos nos 5 livros que constam no rolo da Torá. Lá constam essas mitzvot de uma forma muito sucinta e muito resumidas. Mitzvah, fala Maimônides, é a Torá oral. É aquela onde se encontram todos os detalhes das mitzvot, como devemos cumpri-las. Mas para você ser judeu, ou você se converte ao judaísmo, ou você nasce de mãe judia. Mesmo aqueles que nasceram de pais judeus, eles não são judeus. Eles têm um pai que é judeu, mas a mãe não era judia, então o filho também não é judeu. Correto? A gente vai ver aqui um texto interessante que está escrito em Levítico 12, 2. Diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como no dia da separação da sua enfermidade, será imunda. As mitocôndrias são somente de origem materna, pois quando o espermatozoide penetra no óvulo, contribui apenas com os cromossomos, pois ele perde o flagelo no momento da fecundação. E o flagelo possui quantidades significativas de mitocôndrias, pois elas fornecem a energia para a sua mobilidade. Então vocês viram aqui a ordem do Senhor para a mulher que concebe, quer dizer, que ela tem um filho. Então vocês veem que a mulher ela não fica imunda quando ela está tendo sexo com o homem. Tá? As pessoas confundem muito isso e dizem que o sexo é uma coisa imunda, né? Na verdade não é isso. Ela vai ser imunda a partir do momento que ela conceber. Por quê? Tá? A gente viu a explicação ali do DNA mitocondrial, tá? O DNA mitocondrial do homem, ele não penetra no ovário da mulher, tá? Porque o espermatozoide é um flagelo. Então vocês viram que o DNA mitocondrial do homem, ele se concentra todo no rabo do espermatozoide, porque o DNA mitocondrial, ele na verdade é a concentração de energia da célula, né? Ele está todo no DNA mitocondrial. Então, o DNA mitocondrial ele vai todo para o rabo do espermatozoide para ele conseguir se locomover até o útero. Então, vocês viram ali que perfeição, né? Quando o espermatozoide penetra na mulher, a cabeça fica e o próprio óvulo automaticamente corta o rabo do espermatozoide, onde está todo o DNA mitocondrial do homem. Então essa mulher, o óvulo dela não se contamina com o DNA mitocondrial impuro do homem.
embora ele sendo judeu ou não, a mulher não se o filho não se contamina. Agora, por que a mulher passa a ser imunda 7 dias? Né? É porque geralmente em 7 dias é que a mulher ela joga fora todo aquele DNA mitocondrial que está dentro do corpo dela, que veio do homem através do esperma. Tá? Então, igual o fluxo, né, de sangue da mulher, que é de 7 dias. Então, 7 dias ela vai expelindo aquilo. Tu vê que coisa, né? Que perfeição, né? Então, é por causa do DNA mitocondrial que penetra no óvulo, e o DNA nuclear, né, o DNA mitocondrial do homem, fica dentro da mulher. Então, nesses 7 dias que ela vai demorar para expelir aquele DNA mitocondrial do homem impuro do organismo, ela permanece impura 7 dias. Tá? Então, a mulher vai ter então um filho ou uma filha, né? Só que ela permaneceu o DNA mitocondrial puro dela, agora ela está misturado com o DNA nuclear do homem. Vocês entenderam? Então, o DNA nuclear do homem, ele vai gerar aquele ser. Então, aquele ser, se for mulher, ela vai continuar sendo pura, vamos dizer assim, né? A mulher judia, ela é pura, mas ela está misturada, contaminada pelo DNA nuclear do homem. Então, de qualquer maneira, ela é pura só por causa do DNA mitocondrial, mas ela é uma mulher impura. Então, foi o caso de Maria, né? Então, Maria era uma mulher impura porque ela foi concebida com o DNA nuclear do homem, tá? E o DNA mitocondrial da mãe dela, que era judia, e assim por diante até Noé. Então, vocês veem como Jesus nasceu puro e imaculado. A carne dele não tinha pecado. Jesus não foi concebido em pecado, porque o Espírito Santo foi que gerou dentro de Maria, pegou o DNA mitocondrial puro de Maria, né, o DNA imaculado, o DNA perfeito, que é o DNA mitocondrial da mulher judia, e o Espírito Santo concebeu Jesus sem o DNA nuclear do homem. Por isso que a carne de Jesus era pura, sem pecado, embora ele sofresse todas as coisas que um ser humano normal sofre, calor, frio, dores e tudo mais. A carne dele, ele era um cordeiro imaculado, ele era um cordeiro perfeito, porque ele não tinha impureza, ele não gerou impureza de um homem. Vocês entenderam? É um meio complicado para entender, mas é exatamente isso, né, que a ciência dá resposta a essa dúvida bíblica, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram um monte aí de pregações, um monte de chute, né? O chutômetro bateu aí muito firme aí em muitos teólogos tentando explicar por que Jesus não foi concebido em pecado, né? E eles acham que assim, Jesus não pecou. Claro, Jesus não pecou, mas a carne dele não era pecadora, né? Então a carne de Jesus era pura, por isso que ele pôde, mesmo em carne, ser assunto aos céus, né? Porque o Paulo, né, revelou que nem carne nem sangue podem herdar o reino dos céus. O próprio sangue de Jesus, ele deixou todo derramado aqui, né, pelos nossos pecados. Então o sangue de Jesus saiu todinho, então ele ficou só a carne dele. Então ele foi no inferno por causa dos pecados do homem, mas ele não poderia permanecer no inferno porque a carne dele era santa, pura, imaculada, perfeita, tá? É essa a explicação. Então vamos mais algumas explicações. Então Marcos 3,11, aqui tem outra revelação. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então vocês vemos essa palavra aqui, imundos, de novo nos espíritos, tá? Que são os demônios. Então a gente sabe agora que os demônios são espíritos imundos, quer dizer, espíritos contaminados, porque eles são aqueles filhos, né, dos anjos com mulheres que nasceram ali no Gênesis 6. Então veio o dilúvio e todos aqueles
aqueles seres que foram gerados ali da mistura de anjo com mulheres, né? Então nasceram espíritos imundos, quer dizer, espíritos contaminados, tá? Então eles morreram todo no dilúvio, a carne deles, e ficou o espírito deles vagando por aí, tá? Essa palavra aqui a gente também encontra na Septuaginta para imundos, tá? É a mesma que Deus fala ali na mulher em Levítico 12, que a mulher ficará imunda, tá? Depois que gerar um filho, tá? Então ela estaria contaminada também, tá? Só para a gente entender, tá? Outra coisa que a gente deve entender também, foram gerados animais imundos também. O que é um animal imundo? O animal imundo é um animal que foi misturado espécie, tá? Faz conta. Porque o porco é um animal imundo, é um porco que ele foi misturado com outro tipo de espécie. Então Deus não gosta que se misture as espécies, tá? Aqui em Gênesis 9 você pode ver que Deus, quando ele deu permissão para o homem, a partir daquele momento, comer animais, né? Eu não vou entrar nesse estudo agora, senão para ficar muito, muito grande. Depois eu entro porque Deus agora deu permissão para o homem comer animal. Antigamente não comia, né? Na época da perfeição do Gênesis, o homem só comia a erva que dava semente, né? Aqui em Gênesis 9:1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, na mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, é só para a gente não entrar muito no contexto disso aqui. Vocês viram agora que Deus não restringiu absolutamente nenhum animal para ser mantimento do homem, porque até naquele momento, quando a terra começou a ser repovoada por homens e animais, humanos e animais, todos os animais eram puros, então eles poderiam ser comidos por pelos seres humanos, então, porque não existia ainda animais impuros, tá? Então todo animal aqui, Deus não restringiu os animais, tá? Só que, quando a gente chega lá em Levítico 11, né, passou muito tempo, a terra foi repovoada e tudo mais, e agora aparecem os animais imundos, quer dizer, animais contaminados, animais com mistura de espécies, né? Levítico 11:3, dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis, tá? Então esses animais não são imundos. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. Vocês viram aqui a explicação da coisa, né? Que foram mistura de animais aqui, quer dizer, animais que têm unhas fendidas, e as fendas das unhas se divide em duas e rumina. Esse pode comer, porque ainda era animais puros. Mas agora, mesmo dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas. Olha só, o camelo ele rumina como boi, né, como a vaca, mas ele não tem unhas fendidas. Quer dizer, o camelo é uma mistura do animal que rumina com aquele que não tem unhas fendidas. Então, esse já é imundo. Só para a gente entender, né, a coisa dos animais imundos e dos animais puros, né? Isso é uma explicação muito boa para a gente entender isso, né? Então, a gente vai entender agora porque Deus não queria que se misturasse espécies, tá? Em Levítico 19:19, ele diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas, e não vestirás roupa de diversos estofos misturados. Então vocês viram aqui que Deus queria que todas as espécies, tanto de animais como de plantas, o
o povo judeu não misturasse as espécies, né? Tu vê hoje em dia o homem desobedecendo completamente Deus, né? Fazendo os transgêneros, vamos dizer assim, né? Só para a gente entender. Aqui também, em Deuteronômio 22, 9, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Então vocês viram aqui, né, o que acontece com a mistura de espécies, mistura de semente, né? O fruto fica degenerado. Por isso que o homem passou bruscamente a longevidade do ser humano e a longevidade dos animais, ele desceu bruscamente porque as espécies misturadas elas se degeneram com mais velocidade, mais rapidez. Aqui em Êxodo 34, 19, mais uma vez, tudo que abre a madre meu é, e até todo o teu gado que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, ali no 20, o burro, porém, que abrir madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Então vocês viram aqui que todo primogênito, até de animais, teria que ser oferecido a Deus. Então nos animais, todo primogênito, né, era de Deus. Mas o burro não, porque o burro ele é uma mistura de espécies, né? É mistura do cavalo com o jumento. Então, o que aconteceria? Se por acaso o homem quisesse, o judeu quisesse continuar com o burro, ele teria que pegar um cordeiro para resgatar aquele burro, para aquele burro permanecer vivo. Vocês já viram essa história em algum lugar? A gente tem disso aí, né? Nós, os seres humanos, somos esse ser contaminado e que foi resgatado por um cordeiro, só para a gente entender, tá bom? Agora, se ele não fosse resgatado, quer dizer, se o cordeiro não morresse pelo burro, o homem teria que cortar a cabeça do burro, né? Que coisa impressionante. Só para a gente entender essa coisa de mistura de espécies. As misturas, né? É a contaminação, né? Que não pode haver dentro dos filhos de Israel. Tá? A gente vai ver essa palavra pura, que ela é muito confundido com virgindade, apesar que eles usam essa mesma palavra para dizer que a mulher é virgem, porque a mulher é pura. Essa palavra vem do grego partenos, né? Partenos, né? Pura, é pureza, é pura. Então ela vem dessa palavra que significa virgem também, tá? A gente vai ver aqui em Esdras 10, 3, só para a gente entender por que é tão importante que a pureza da mulher judia, da mulher semita, teria que ser preservada dentro do povo de Israel. Aqui em Esdras 10, 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Tá? Então aqui Êxodo está aconselhando a todo o povo de Israel que despedisse as mulheres estrangeiras que eles casassem junto com os filhos, né, para não contaminar a descendência pura. Tá? Só para a gente entender, por causa disso aqui é o problema do DNA mitocondrial, né? Os judeus casaram com mulheres estrangeiras que já vieram com DNA mitocondrial contaminado, né? Desde quando de uma forma ou de outra a descendência de Cã voltou a contaminar o DNA mitocondrial da mulher e gerando aí novos Néfilins, né? Que a gente pode ver aqui. Essa palavra Néfilins, né? A gente chegou a ver elas lá em Gênesis 6:4, como falei para vocês, tá? E havia naqueles dias gigantes, né? Então essa palavra original é Nephilim, né? Essa palavra gigante no original em
em hebraico é Nephilim, né? E havia gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus, né? Essa palavra de novo, Abanai Elohim, né? Os filhos de Deus, Benai Elohim, delas geraram filhos, né? Aqui está Benot Adam, né? Benot Adam, que é filho dos homens, né? Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, tá? Então, a gente vê aqui os Benai Elohim que foram produzidos, né? Foram frutos da contaminação de anjos com mulheres. A gente vê eles depois do dilúvio aqui, né? Em Números 13, né? Números 13, 33, também vimos ali gigantes, tá? Aqui a palavra original desses gigantes é também a Benai Nephilim, né? Benai Nephilim e Anak, né? Os descendentes dos gigantes. Essa palavra também, Anak, também significa gigante, né? Porque filhos de Anak, né? Benai Nephilim Anak, né? No hebraico, né? E Anak também significa gigante, né? Descendente dos gigantes, Nephilim. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então, vocês viram que os Néfilins, né, os gigantes, né, aquele povo contaminado, eles foram gerados depois do dilúvio também e foram contaminando as mulheres, então, até então, né? Então a gente vai ver a palavra impuro, né, que no grego, o que é essa palavra no grego, impuro, tá? Que foram chamados os demônios, né, os espíritos impuros. Essa palavra em grego é akatartos, né? Essa palavra também tá na Septuaginta, quando a gente vai ver os animais impuros lá no Antigo Testamento, tá? Essa palavra em grego, tá? Só para a gente entender. A gente vai ver aqui então a descendência de Noé, né? Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Foi da descendência de Sem que continuou o DNA mitocondrial puro, tá? A gente vai ver isso aqui, né? A partir de Gênesis 10, 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Mas dentro dessa descendência de Sem, né? De onde saiu a descendência de Abraão? Tá? A descendência de Abraão veio de Arfaxade, né? Quando a gente vê aqui, o Arfaxade, né? Ele veio Selá, depois veio Eber, Feleg, Reu, Serug, né? Naor, depois veio Tera, né? Que é o pai de Abraão, e Arã, Ló, Abraão e Sara. Então, na verdade, Sara ela é irmã de Abraão dentro da conjectura de os dois são filhos de Arfaxade, né? Então, é de Arfaxade que vem esse DNA mitocondrial puro, tá? E que então gerou até a descendência de Jesus, né? Agora, sabe o que é o mais engraçado? Olha que coisa impressionante. As 4 mulheres que elas são ditas dentro da descendência que veio até Maria, que gerou Jesus, elas vêm de mulheres gentias. Que engraçado isso é, mas não é de ventre de mulher judia, mas é o seguinte, elas são gentias, mas de qualquer maneira elas vieram de uma descendência, da descendência pura ainda de Arfaxade, né? Porque a gente vê que Raabe era do povo de Jericó, tá? Então, o povo de Jericó ainda era um povo que tinha que vinha da descendência ainda do DNA mitocondrial puro, e a Ruth também, a Ruth era uma moabita, quer dizer, ela vinha da descendência das filhas de Ló, né? Que também vinham com DNA mitocondrial puro, né? Que Moabe era filho de uma das filhas de Ló com ele, né? O próprio pai. E a Batseba também, né? Que é dessa geração. E a Tamar também, né? Que é aquela que se fingiu de prostituta para gerar o filho de Judá, vamos dizer assim, né?
Então, isso é uma coisa bem curiosa. Então, por que Efraim e Dan, eles são tirados ali daquelas 12 tribos de Israel de Apocalipse 7, né? Porque os filhos de Efraim, os de Dan, eles misturaram os casamentos com mulheres gentias, mulheres contaminadas. Então Deus extirpou eles daquelas 12 tribos escolhidas. A gente vê aqui em Oséias 5, né? A partir do 3. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora se tens prostituído. Ó Efraim, e Israel se contaminou. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Tá? Até aqui só para a gente entender. Então a gente entende aqui, né, quando se separaram as duas casas, né, a casa de Israel lá em cima, que é chamada também casa de Efraim, a casa de Judá de baixo. A Judá preservou, né, essa aliança de casarem só com mulheres do povo judeu, mas as 10 tribos de cima, elas fizeram casamentos com mulheres contaminadas, né? E estão vendo aqui que Efraim, né, na verdade, Deus está fazendo o contexto das 10 tribos, né? Porque as 10 tribos eram chamadas casas de Efraim, né? Então aquelas 10 tribos se contaminaram, e principalmente Efraim e Dan. As outras depois foram, né, atenderam ao pedido de Esdras, né? Então jogaram todas as mulheres contaminadas, mandaram embora junto com os filhos. Então eles voltaram para o Senhor para fazer casamento só com mulheres judias, e Dan e Efraim não, né? Continuaram. Então a descendência deles foi contaminada, então não são contados ali nos 144 mil. Só para a gente entender isso, tá? E a própria Israel, né, o povo de Israel, ele é considerado povo puro, né? Quer dizer, essa palavra virgem também, né, que é chamada de pura, né? A gente vai ver aqui em vários textos que, traduzidos para o grego da Septuaginta, ela vê essa palavra pura, né? Que ela também pode ser virgem. Aqui em Amós 5, ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Em 2, a virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Tá? Então essa virgem a gente pode dizer assim, a pura de Israel, quer dizer, Israel é puro, né, perante o Senhor por causa disso. Em Jeremias 18, 12 e 13, mas eles dizem, não há esperança porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a virgem de Israel, quer dizer, a pura de Israel. Tá? Em outro texto, tá? Se a gente tudo vê na Septuaginta essa palavra, né, pura, né? Batarnos em grego. Segundo Reis 19, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Essa é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, quer dizer, a pura, né, a não contaminada, vamos dizer assim, a incorruptível, filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então vemos aqui que Deus considera, né, Israel, a mulher judia pura, né, diante dele por causa do DNA mitocondrial que é passado somente por mulher. A gente vai ver aqui um texto de Enoque, do livro de Enoque. Por que eu estou botando o livro de Enoque?
entre aspas, apócrifo, né? Ele não está na Bíblia. Porque o próprio Judas, tá? Ele diz sobre o livro de Enoque. Então o próprio Judas dá veracidade, né? Na carta de Judas dá veracidade ao livro de Enoque. E realmente tem coisas ali no livro de Enoque que realmente não é inspiração divina, mas a gente pode tirar pelo menos ali no primeiro e segundo livro de Enoque alguns textos que você vê que ele está casado exatamente com o que diz a Bíblia, né? Então a gente vai ver aqui como Judas falou sobre o livro de Enoque, aqui no livro de Enoque capítulo 2, versículo 1. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Tá? E aqui no capítulo 7, que é o mesmo relato, o capítulo 7 do livro de Enoque, é o mesmo relato de Gênesis 6, que está dizendo assim, capítulo 7, versículo 1 do livro de Enoque. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram filhas elegantes e belas. E quando os anjos, quer dizer, os Benai Elohim, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionamos para nós mesmo esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Tá? Aqui no 3 do livro de Enoque, diz, sois espirituais santos e possuidores de uma vida que é eterna, vos contaminastes com mulheres. Tá? Enoque dizendo para aqueles anjos que caíram lá, né, no Gênesis 6, aqueles 200 anjos. Procriastes em sangue carnal, cobiçaste o sangue de homens e fizeste como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem, portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos. Quer dizer, esses, né, que são nascidos de espírito e de carne, vocês estão vendo aqui que eles não têm alma, né? Aqueles seres nascidos, aqueles seres híbridos que nasceram ali antes do dilúvio, eles não tinham alma, apenas espírito e carne. Serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, e dos santos sentinelas foi seu princípio, e a sua primeira fundação. Maus espíritos serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos da terra. Então aqui a gente aprendeu que é por causa do DNA mitocondrial puro que a Virgem Maria tinha, que Jesus foi gerado puro através do Espírito Santo, né, que desceu sobre Maria e gerou no DNA mitocondrial de Maria, o DNA mitocondrial puro de uma mulher virgem, né, e judia, que é a carne de Jesus, né? A carne de Jesus era pura, né? Perfeita, incontaminada, porque ele, para fazer o sacrifício, ele teria que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro puro, sem mácula, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Esse estudo é um pouquinho complicado, tá? Mas é bom vocês verem Jesus a partir dessa visão e não de uma visão religiosa que vocês viram por aí, muita gente chutando para lá e chutando para cá e não dando uma resposta, um respaldo, vamos dizer assim, baseado em fatos reais, porque Jesus não foi concebido em pecado, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo estudo, se Deus quiser.